Começa agora na tela da TV Novo Tempo mais um programa Arena do Futuro. Que bom que você está aí. É muito bom entrar na sua casa e juntos aprendermos a palavra do Senhor, porque Deus sempre tem uma revelação especial que vem da sua palavra. O programa é a Arena do Futuro. Arena porque discutimos a Bíblia e do futuro porque estudamos as profecias. E aqui no estúdio do Arena do Futuro eu não estou sozinho, tenho a companhia de amigos e amigas que hoje vêm da cidade de Araçoiaba da Serra, pertinho de Sorocaba. E falo que é pertinho de Sorocaba porque Sorocaba é a cidade onde mora a minha família. E juntos nós vamos entrar em um tema muito especial que vem da palavra de Deus. Nós sabemos que vivemos a história de um mundo que vai terminar. A Bíblia nos garante que o mundo chegará ao seu último dia. Ou seja, nós estamos caminhando para o fim. Agora, como eu posso saber se estamos ou não estamos perto deste fim? Jesus deixou em sua palavra diferentes sinais, evidências que vão mostrando para nós a proximidade do momento final, quando nós nos encontraremos com Ele e estaremos juntos para todo sempre. Vamos entender isso melhor? Fica comigo, o programa Arena do Futuro está apenas começando. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e eu tenho aqui nas minhas mãos um estudo bíblico muito especial, porque você sabe que aqui na Novo Tempo nós temos a melhor e maior escola bíblica do mundo. É isso mesmo, a Escola Bíblica da Novo Tempo tem sempre matrículas abertas para novos alunos. Eu tenho aqui nas minhas mãos o estudo Apocalipse, Revelações de Esperança. São 21 temas selecionados da Palavra de Deus, especialmente do livro do Apocalipse, para você entender os grandes e maiores mistérios da humanidade. E o que você precisa fazer para receber esse estudo bíblico gratuitamente na sua casa? O que você precisa ter que fazer para ser aluno da escola bíblica? Eu vou te contar. Você pode enviar para nós uma mensagem pelo WhatsApp. O número é 12 98244 0077. Você vai ter que fazer um pequeno registro e então nós vamos enviar para você gratuitamente esse estudo aí na sua casa. Ou você pode ligar para nós no telefone 12 21 27 31 21. Esse é o telefone fixo e funciona de segunda a sexta-feira em horário comercial. Ou ainda você pode ir diretamente ao nosso site biblia.com.br. Agora está aparecendo na tela um QR Code. Se você apontar a câmera do seu celular, você vai ser levado diretamente para o nosso site. Lá você vai conhecer outros materiais que a Novo Tempo coloca à sua disposição. Uma outra observação também importante. Esse estudo bíblico chega até você gratuitamente. Isso aqui é uma bênção que a Novo Tempo faz chegar até a sua casa com a ajuda dos anjos da esperança. Tudo bem? Vamos lá? Vamos ao tema de hoje. Eu tenho a minha Bíblia aqui, espero que você tenha a sua Bíblia aí também, porque tudo começa na palavra. Uma revista publicou os 100 acontecimentos mais importantes do milênio. Os 5 primeiros eventos que eles colocaram foram, em quinto lugar, a prova dada por Galileu de que a Terra gira em torno do Sol. Em quarto lugar, a invenção da máquina a vapor. Em terceiro lugar, a reforma protestante do século XVI. Em segundo lugar, a viagem de Colombo para a América. E em primeiro lugar, a Bíblia de Gutenberg. A invenção da imprensa, ela foi fundamental para que a Bíblia chegasse nas mãos das pessoas. Antes, as Bíblias elas eram manuscritas e por isso elas se tornavam muito caras. Todo o trabalho era feito por copistas. Com isso, a Bíblia foi o primeiro livro a ter uma impressão gráfica. E desde então, a Bíblia continua sendo o livro mais impresso e mais traduzido de toda a história. A Bíblia é um livro para todas as pessoas, de todas as etnias e de todas as culturas. Por isso, ter a Bíblia nas mãos é um enorme privilégio.
Porque a Bíblia nos conta aquilo que ainda está por vir. A Bíblia nos fala sobre o futuro. E quando nós sabemos o que vai acontecer no futuro, isso se torna uma grande vantagem, porque você não precisa temer o que vai acontecer, porque Deus já antecipou para aqueles que leem a Bíblia os acontecimentos que estão por vir. Portanto, a Bíblia ela é fundamental em todas as eras, mas para os nossos dias, que eu creio serem os últimos dias da história da humanidade, a Bíblia se faz ainda mais importante, ainda mais fundamental. Portanto, eu quero lhe parabenizar, porque você está aqui acompanhando a Novo Tempo e estudando a Bíblia, a palavra do Senhor. É ela, somente dela e nela que vamos encontrar a base segura para vivermos no mundo que está tão complicado e tão difícil. A Bíblia se torna fundamental porque ela dá fundamentos para a existência da sua fé. Quer ver isso? Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 17. Tem a sua Bíblia aí? Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim a palavra de Deus. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé é um dom de Deus. E esta fé, ela pode, ou melhor, ela deve ser desenvolvida. Fazemos essa fé crescer por meio da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O estudo da palavra, por meio da leitura diária, é que fortalece a nossa fé e nos dá forças para suportar qualquer prova que surja em sua vida. É na Bíblia que encontramos a solução definitiva para todos os problemas que temos. Há muitas promessas que tratam da volta de Jesus a esse mundo. Uma das mais conhecidas é a que está no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 1, que tem uma mensagem de esperança universal, conhecida, citada e parafraseada. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, João capítulo 14, versos 1 a 3. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Jesus afirmou que ele voltaria. Aqueles que vivem e são fiéis estarão com Jesus na eternidade. Certa vez, Jesus pregou um sermão onde ele trata especificamente sobre os sinais da sua volta. Esse sermão você encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Jesus estava fazendo uma visita ao templo com seus discípulos. Ali, os discípulos chamam a atenção para a construção do templo. E Jesus profetiza que não ficaria pedra sobre pedra. Para os discípulos, Jesus estava se referindo ao fim do mundo. É por isso que eles fazem uma pergunta para Jesus depois dessa profecia. Vamos lá, Evangelho de Mateus, no capítulo 24. E vamos ler o versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? O sermão profético de Jesus veio da compreensão deles de que o fim do templo era o fim do mundo. A profecia de Jesus não era a profecia que apontava para o fim do mundo, porque a destruição do templo se cumpriu no ano 70, quando Tito Vespasiano invadiu Roma e destrói o templo. Jesus, na realidade, se refere ao fim do mundo no seu sermão de Mateus 24 e não na profecia que ele fez. Ali, ele então passa a falar aos discípulos algumas indicações para que eles soubessem da proximidade do fim. Lembra da época quando nós não tínhamos GPS e para chegar num determinado lugar você pedia informações? E perguntava a pessoa assim: olha, como é que eu faço para chegar na rua tal?
Aí ela dizia assim, olha, você vai aqui, vai 3 ruas, vira à esquerda, tem uma padaria, depois você vira à direita, tem um mercado, passa o mercado. Essas referências iam indicando que você estava cada vez mais perto. Foi o mesmo que Jesus fez com o seu sermão de Mateus 24. Ele foi dando demonstrações, indicações, para que o ser humano estivesse atento e entendesse exatamente o ponto da história que nós estamos vivendo. Jesus fala de sinais no mundo religioso, fala de sinais no mundo político e fala de sinais na natureza. Vamos entender melhor estes sinais e qual é a mensagem que eles trazem para nós hoje. Vamos a Mateus 24, versículo 4. Na sequência, vamos ler o 4 e o 5. Diz assim: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Olha só, é uma advertência de Jesus de que os salvos poderiam ser enganados. Porque Deus tem os seus sinais, mas há também outros acontecimentos ou outros fatos que podem desviar a atenção do povo de Deus. Então, Jesus está dizendo, olha, não fiquem perdidos para não serem enganados. Verso 5, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 24, Jesus repete mais ou menos a mesma ideia. Diz assim, olha, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Não serão apenas os desavisados que serão enganados. Os seguidores de Jesus poderão ser levados ao erro por fenômenos religiosos que pretendem ser reavivamentos religiosos. Há muitos princípios equivocados que vão sendo levantados na sociedade dos nossos dias. O fundamento é a revelação de Deus e Deus espera que vivamos conforme a Bíblia. Mas sabe o que eu vejo acontecendo por aí? Uma mercantilização da fé. Quando as pessoas podem comprar as bênçãos de Deus. Existe por aí uma tal teologia da prosperidade, que ensina as pessoas a darem para Deus para receberem em troca. É como uma aplicação financeira, um investimento. Você dá e Deus então retribuirá ainda mais. As histórias se multiplicam de pessoas que eram simples e ficaram agora ricas. Gente que tinha uma casa pequena, agora tem casa grande. Agora não se engane, a Bíblia não ensina a teologia da prosperidade. A Bíblia ensina a teologia da fidelidade. Não há nenhum problema em prosperidade financeira. O problema é dizer que você vai prosperar porque você veio para Deus. E isso não é uma realidade. A prosperidade que eu estou falando aqui é a prosperidade econômica, financeira, porque a prosperidade espiritual, claro que você sempre terá. Você vai crescer, vai ter mais amor, vai ter uma outra vida, Deus muda o seu caráter, Ele mexe na sua essência. Agora, estas promessas que você ouve por aí, são promessas enganosas. Há aqueles que dizem assim, ó, venha para Jesus e pare de sofrer. Onde está isso na Bíblia? Em que lugar Jesus disse, olha, quem estiver comigo não vai ter problemas? Ao contrário, ele falou assim, olha, o caminho que leva para o céu é o caminho estreito. O caminho que leva para a perdição é largo. Se o caminho é estreito, é porque ele é mais difícil. Há muitas pessoas que estão à procura de uma religião milagreira. Querem a cura do Cristo e não o Cristo que cura. Isso já acontecia lá nos tempos que Jesus viveu. Aqueles que estavam interessados nos pães e peixes do Cristo, mas não queriam o Cristo dos pães e peixes. Há aqueles que se transformaram em profissionais da fé, que tratam a igreja como um negócio, com a sedução de um evangelho mágico, até com símbolos da fé. As pessoas seriam enganadas, e Jesus advertiu. Você que está tendo acesso à palavra de Deus, você que está estudando a Bíblia, precisa entender e compreender cada vez mais a revelação para que você não se torne um daqueles que vai andar pelo mundo ouvindo seduções bíblicas que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Vamos continuar. Há outros sinais mais para entendermos. Versículos 6 e 7 do capítulo 24, Jesus continua apresentando outros sinais, agora sinais no mundo político. Diz assim, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras.
Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Guerras são a expressão mais cruel da falta de amor entre as pessoas. Bilhões de dólares são gastos por ano na compra de materiais bélicos. O mundo vive em um tempo de carência de comida, moradia, educação, saúde. Mas mesmo assim, recursos são destinados para armas e munições. Os grandes gastos militares enfraquecem a economia. E Jesus disse que aumentariam as guerras e também o clima, de que pode estourar uma outra em qualquer momento. Em Apocalipse, no capítulo 11, versículo 18, a Bíblia nos diz que Deus intervirá na história para destruir os que destroem a terra. Essa destruição se refere à natureza e também se refere aos habitantes do planeta. Há uma certa preocupação feita em volta do terrorismo nuclear. Uma bomba atômica na mão de um grupo extremista pode causar um estrago irreparável. Jesus disse que ele voltaria, e será com a sua volta que o mundo terá fim. Temos esperança. O clima de guerra vai aumentar, mas não são elas que determinarão o fim do mundo. Há outros sinais que a Bíblia nos apresenta como terremotos. Às vezes parece que a natureza está fora de controle. Fenômenos que não conseguimos controlar. A Bíblia fala também sobre fome, palavras do próprio Jesus. Acredita-se hoje que 1/3 da população da terra vai dormir com fome. Jesus fala também de epidemias. O mundo que parou em 2020. A fragilidade humana foi exposta diante de um vírus microscópico. O medo do futuro, as incertezas, as dúvidas, os problemas psicológicos. Jesus também falou sobre sinais no mundo social. Vamos lá? Mateus capítulo 24, versículo 37. Mateus capítulo 24, versículo 37, diz o seguinte: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. E o que aconteceu nos dias de Noé? Qual era o traço da sociedade dos dias de Noé? Pessoas com desejos sensuais e uma busca incessante pelo prazer. A banalização do sexo e a falta de compromisso. Pessoas presas aos encantos da pornografia. Roubo, violência, estupro, racismo. Na época do dilúvio, apenas 8 pessoas creram na palavra de Deus. Porque na nossa sociedade, Deus vai ficando cada vez mais como uma hipótese. Há uma secularização que desemboca no humanismo, que coloca o ser humano como o centro de tudo. E minha pergunta para você é: o que é que você pode esperar desse mundo? O que é que você vai esperar da vida à sua volta? Não é seguro colocar a sua esperança nesse mundo. Sabe por quê? Porque só vai gerar decepção e frustração. Olha para o mundo à sua volta. Olha para as pessoas ao seu redor. Olha um pouco para as redes sociais e como há um ódio instalado em pessoas que vão publicar coisas para atacar e ofender umas às outras. Jesus disse que o amor se esfriaria cada vez mais. E é exatamente isso que está acontecendo no nosso mundo. O amor vai se esfriando. Mas há um sinal que eu gosto de chamar do sinal que é determinante. É o sinal que realmente aponta para o fim do mundo. Os outros sinais são indicativos. Ora, há um sinal que este é a evidência clara de que o mundo vai acabar. E está no capítulo 24, no versículo 14. Mateus 24, versículo 14, Jesus diz assim, E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Veja, os outros sinais vão indicando, mas a afirmação de que o mundo vai terminar
acontece aqui, quando Jesus diz: o evangelho será pregado. A intensificação da pregação do evangelho no mundo todo. É isso que vai acontecer. É isso que nós estamos hoje fazendo aqui com você na Novo Tempo. Quando você compartilha o link de um programa da Novo Tempo, quando você publica alguma imagem, algum material, um texto bíblico, você está ajudando a pregação do evangelho. Eu gosto de pensar que o sinal que determina o fim do mundo não está nas mãos dos maus, não está nas mãos daqueles que fazem coisas erradas, mas Deus deixou nas mãos da igreja. Pregue o evangelho e Jesus Cristo volta. Testemunhe do evangelho e ele aparecerá nas nuvens dos céus. Mas há pessoas que, com razão, olham para esses sinais de Mateus no capítulo 24 e dizem assim: pastor, todos esses sinais já acontecem há muito tempo. O que é que Jesus queria dizer com eles? Falta só a pregação do evangelho, mas os outros sinais não são indicativos, porque terremoto tem desde os dias de Jesus, nação contra nação tem desde antes de Jesus, guerra muito antes de Jesus. Então, os sinais de Jesus não são uma novidade. O que ele queria dizer com estes sinais de Mateus capítulo 24? A chave está no versículo 8. Porque neste versículo, Jesus explica exatamente o que estes sinais indicariam. Olha só, ele diz assim, verso 8 de Mateus 24. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Deu para entender? Acho que não, né? Sabe por quê? Porque a expressão princípio das dores não significa muita coisa para nós. Mas na época de Jesus, essa expressão tinha um significado especial. Jesus, ele importa essa expressão de um outro contexto, de uma mulher grávida. Princípio das dores era exatamente o momento quando a mulher sentia a sua primeira contração e começava a caminhar para a proximidade do parto. Jesus, então, ele descreve os sinais e ele coloca dentro do contexto das dores de parto. Então, os sinais são como as contrações. Veja, quando uma mulher sente a primeira contração, a partir dela, dois fenômenos passam a acontecer. Primeiro, as contrações são cada vez mais fortes e as contrações acontecem cada vez mais vezes. Não é assim? A senhora que já passou por parto natural, parto normal, já viveu isso, né? As contrações vêm, são doloridas, mas elas vão ficando cada vez mais doloridas e acontecem cada vez mais vezes. Quando Jesus fala sobre os sinais e aplica as dores de parto, ele está dizendo que quanto mais vezes e quanto mais intensos acontecerem, mais próximos estamos da volta de Jesus. Lucas, no capítulo 21, versículo 28, Jesus diz assim, olha, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. É isso. Todos os sinais estão apontando para um momento crucial da história, quando Jesus aparecerá nas nuvens dos céus, com poder, com glória, com majestade, e ele vem para nos resgatar. Ele vem para nos buscar. Ele vem para nos dar agora uma vida perfeita e uma vida eterna. Esse é o momento de entrega. Esta é a vida que realmente vale a pena ser vivida. Portanto, não resista. Não endureça o seu coração. Não feche a porta da sua vida para que Deus entre. E a partir de agora, comece a reescrever a sua história. Em todos os momentos, vemos a mão de Deus conduzindo cada detalhe. Nada escapou do controle do Senhor. Quando Ele indica os sinais, Ele está dizendo, eles vão acontecer, fiquem atentos. Agora, há pessoas que não estão entendendo nada do mundo à sua volta.
E se não estão entendendo, é porque não estão lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Porque elas não estão usando a bússola que Deus nos deixou para nortear os nossos passos. Eu gosto de um poema que diz assim: pedi a Deus para ser forte, a fim de executar projetos grandiosos, e Ele me fez fraco, para conservar-me na humildade. Pedi a Deus que me desse saúde para realizar grandes empreendimentos, e Ele me deu doença para compreendê-lo melhor. Pedi a Deus riqueza para tudo possuir, e Ele me deixou pobre para não ser egoísta. Pedi a Deus o poder para que os homens precisassem de mim, e Ele me deu a humildade para que eu precisasse dEle. Pedi a Deus tudo para desfrutar a vida, e Ele me deixou a vida para eu poder desfrutar de tudo. Senhor, não recebi nada do que pedi, mas me deste tudo de que precisava. E quase contra a minha própria vontade, as preces que eu não fiz foram ouvidas. Louvado sejas, ó Deus, entre todos os homens, ninguém tem mais do que eu. Em outras palavras, se você tem Deus, você tem tudo. E se alguém tem tudo, mas não tem Deus, na verdade, não tem nada. O que vale realmente nesta vida é o que está dentro do seu coração. É a transformação que Deus pode fazer em você. Quando eu olho para o mundo à minha volta, é claro que eu vejo um mundo que está cada vez pior. Mas para um mundo que está piorando, a palavra de Deus, ela faz um efeito reverso na vida daqueles que a conhecem. Deus melhora, Deus transforma, Deus restaura, Deus purifica. O que é que você precisa hoje? Quais são as suas maiores necessidades? Qual é a sua angústia? O que é que tem tirado o seu sono? O que é que tem te preocupado? O que é que você está pensando em fazer agora? Você não pode ouvir a palavra de Deus e tudo continuar exatamente igual. Você não pode desligar a televisão ou apagar o seu celular depois que o programa terminar, desligar o rádio e tudo continuar como era. Porque Deus, a partir de agora, quer entrar na sua vida e fazer uma revolução na sua história. Ele vai voltar. Falta pouco e Jesus Cristo vem. A pregação do Evangelho continua avançando. Pessoas estão sendo despertadas à pregação do amor, da palavra de Deus. Pessoas estão depositando cada dia mais sua vida naquilo que Deus tem e espera. E isso deve acontecer na sua vida a partir de agora. Portanto, não se demore. Não deixe para depois. Não fique postergando uma decisão que precisa acontecer neste momento. Se é o seu desejo, se é a sua vontade colocar a sua vida nas mãos do Senhor, nesse instante eu quero lhe convidar, aí onde você está, a fechar os seus olhos e vamos juntos orar. Senhor, eu lhe agradeço muito pela mensagem que vem da Tua Palavra, porque com o Teu Espírito o Senhor nos alcança, o Senhor nos transforma e o Senhor nos dá esperança. A história está nas Tuas mãos. Os sinais evidenciam os passos de um Deus que está se aproximando. E é por isso que queremos nos preparar para muito em breve estarmos com o Senhor. É por isso que eu entrego nas Tuas mãos a vida de cada pessoa que ora comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua decisão. A gente continua aqui, juntos, na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Um abraço, até mais.